porção dessa semana traz um conceito muito interessante e com uma gama de significados enorme. É o conceito de que todo o povo de Israel é fiador um do outro. A gente vai entender um pouquinho mais o que é isso no Zohar de hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Nitzavim. Não existe um Zohar para Nitzavim, então eu estou pegando ensinamentos da minha intuição. A frase que eu mencionei lá no começo, o conceito, né, todo Israel é fiador um do outro, se fala em hebraico Kol Israel Arevim Ze Lazeh. O que significa isso? Primeiro vamos tentar entender o que é Israel, basicamente, porque alguns já sabem do conceito pela Kabbalah. Israel é um grupo de pessoas com um objetivo em comum. Qual o objetivo? Evoluir espiritualmente, né? Nós estamos aqui lutando pela mesma coisa. Israel não tem a ver com sua nacionalidade, com seu gene, com sua religião. Israel nós queremos melhorar, nós queremos ser indivíduos melhores, queremos trazer mais luz para o mundo, isso é Israel. E aí, então, nós temos essa frase, que todo mundo que é Israel é fiador um do outro. A palavra fiador, eu acho que ela aqui é um pouco problemática, né? Talvez o mais interessante seja a gente entender a frase como responsável um pelo outro. O que significa isso? Quando nós estamos no caminho da espiritualidade, muitas vezes esse é um caminho de isolamento, de solidão. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas não se preocupa com esse tipo de coisa, né, na vida. Então as pessoas estão preocupadas com coisas às vezes mais mundanas, com seus trabalhos. E você que está tentando evoluir espiritualmente, às vezes fica meio que um pato fora d'água, né? Um peixinho estranho ali no meio do cardume. E aí às vezes você pode ter até a sensação de que não tem ninguém te ajudando. Essa frase vem para dizer que a gente devia tentar evitar esse sentimento e promover realmente um estado de união, né, entre as pessoas que estão tentando evoluir. Então a ideia é mais ou menos o seguinte: como nós estamos nesse mesmo grupo, nós acabamos sendo parte de uma mesma família. A gente está querendo a mesma coisa, então a gente devia se ajudar. A gente devia ver uns aos outros como irmãos, ou como pais, filhos, né? E do mesmo jeito que às vezes eu tenho uma preocupação por pessoas da minha família, eu quero ajudar, eu quero dar conselhos, eu quero fazer com que aquela pessoa se dê bem na vida, assim eu também devia fazer com meus irmãos espirituais, né? Aliás, essa ideia é muito bem seguida por alguns grupos que se chamam mesmo fraternidades, né? Irmandades. Da onde que vem esse conceito? É daí, que se eu faço parte daquele grupo, eu tenho irmãos. Então, veja bem que aí a gente pode até ampliar o conceito, não precisa ser uma coisa Israel é um fiador um do outro. Isso é em qualquer coisa. Às vezes, por exemplo, nos Estados Unidos isso é muito forte, você faz parte de uma universidade, né? E as pessoas que frequentaram aquela mesma universidade, você vê aquilo como parte de uma família, né? Nos Estados Unidos tem esse conceito. No Japão, na China, eu já vi falar, e acho que é verdade, que às vezes pessoas que trabalham numa mesma empresa se veem como irmãos e como família, né? Então vamos supor, funcionários de uma fábrica de automóvel. Eles se veem como uma família, eles realmente eles criam laços, às vezes, que são mais fortes do que a família mesmo, né? Então aqui o conceito mais bacana que eu estou tentando passar para a gente vamos ver pessoas que estão com as mesmas ideias que nós, que fazem as mesmas coisas que nós no dia a dia, como uma família. E se eu puder então ajudar aquela pessoa, vamos lá. Eu estou promovendo um estado de união, eu estou promovendo um estado de irmandade, de amor e de crescimento para todos. A pessoa sai ganhando, eu saio ganhando, o mundo sai ganhando. Quando a gente fica na espiritualidade ou em qualquer outra coisa, num caminho muito individual e isolado, não é lá a melhor das coisas. Vamos tentar ver esse sentimento de família. E uma outra vantagem da gente pensar assim é que quando eu faço isso, eu também sei que eu tenho um grupo em quem eu posso confiar, né? Porque às vezes, infelizmente, a realidade do nosso mundo, se eu sou do grupo A, eu não posso esperar nada dos outros grupos, B, C, D. Em geral, fazer parte de um grupo A implica você não ter apoio dos outros grupos, né? Então, vamos lá. Pegando o exemplo mais ou menos que eu falei da Universidade Americana. Se eu sou da Universidade X, então a Y não vai me ajudar, porque a Y tem os interesses próprios, a Universidade Z tem outra filosofia de vida. Então com quem que eu vou poder contar se eu sou da Universidade X? Com o povo da Universidade X. Então eu acabo criando também uma família no sentido de suporte. Na hora que eu vou precisar de alguma coisa, eu sei a quem recorrer. De novo, é o que acontece em alguns grupos. A maçonaria, por exemplo, né?
Eles são conhecidos por serem muito unidos, eles têm ali um trabalho filantrópico externo, é verdade, mas entre eles também. Né? Então, por exemplo, quando morre um maçom, e eles falam irmão maçom, né? Quando morre um maçom, geralmente todos os outros maçons ali daquela loja vão ajudar a viúva, vão dar um estipêndio mensal para ajudar ela. Se algum maçom fica doente, né, geralmente ele tem ali uma farmácia da própria loja, ou os outros irmãos vão ajudar a pagar pela cirurgia, vão ajudar a pagar pelo tratamento. Né? Eles têm um sentimento de irmandade muito interessante. E a gente devia tentar pegar isso para nós. Eu, puxando a sardinha, diria aqui para Kabbalah. Né? A gente que está aqui estudando Kabbalah, vendo um vídeo como esse, querendo evoluir, somos todos irmãos, vamos tentar nos ajudar. Né? Então, se eu podia deixar aqui uma dica, uma sugestão com o vídeo de hoje, para essa porção, para essa semana, meio até que ligando com o vídeo de ontem, vamos promover um pouco mais de união entre as pessoas que têm o mesmo objetivo. Né? Vamos tentar montar famílias, que não são famílias obviamente de sangue, né? Mas às vezes são famílias até mais fortes do que a de sangue. São famílias por ideais, são famílias porque nós estamos no mesmo caminho, procurando as mesmas coisas, e então todo Israel é responsável um pelo outro, todo Israel é fiador um do outro, todo Israel é no fundo uma família. Um bom dia a todos e tudo de bom.